para serem preparados para este passo importante na vida cristã. Essas salas funcionam aos domingos, no horário da escola dominical, às 9 horas da manhã. Juízes, capítulo 6, 4 a 22. 16. Juízes 16. a 22. De forma responsiva, leiamos. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu Sansão: se me amarrarem com 7 tendões presos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela em seu quarto homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus quebrou eles tendões como se quebra o fio das sopas de saca. Assim não se soube em que consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Se me amarrarem em cordas novas, que não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse a Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele respondeu: se descer as 7 andanças da minha cabeça, com a altura da teia, se acercar com que me agarrar, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a altura da teia. E as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez ouvir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugar e pediu
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Meus irmãos, na vida nós podemos experimentar diversas vitórias. E certamente cada irmão tem experimentado vitórias na vida. Vitórias na vida familiar, vitórias na vida profissional, vitória nos estudos, vitórias na vida econômica. Mas, irmãos, sem dúvidas, a mais alta e a mais sublime vitória que um ser humano sobre a face da terra pode alcançar é a vitória procedente do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós não estamos falando sobre uma vitória terrena, sobre uma vitória temporária. Nós estamos falando sobre uma vitória celestial, eterna, permanente. Uma vitória que retrata a manifestação do poder de Deus, nos salvando dos poderes mundanos e pecaminosos. Esta é, sem dúvidas, a maior de todas as vitórias. Mas podemos dizer também que o anúncio do Evangelho é a mais alta, a mais sublime e desafiadora advertência de Deus a nós. O Evangelho nos adverte, nos chamando a alguns cuidados que nós precisamos exercer na vida, cuidados estes que não exercidos podem gerar vergonhosas e calamitosas derrotas na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus adverte quem está em pé, veja que não caia. É por isso que o Senhor Jesus adverte para nós vigiarmos e orarmos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos fortes pelo Evangelho, mas precisamos cuidados com as quedas que se colocam diante de nós. Sansão, filho de Manoá, descendente de Dan, um homem separado por Deus, consagrado a Deus por meio do voto de Nazireu. Nazireu era um voto de consagração a Deus, onde o participante deste voto não deveria jamais colocar bebida forte na sua boca, não deveria se alimentar de coisas imundas, aqueles alimentos proibidos pela lei cerimonial. O nazireu não deveria também, como nós vemos nas recomendações a Sansão, cortar o seu cabelo, jamais deveria passar navalha pelo seu cabelo. Sansão era nazireu, consagrado a Deus, separado por Deus, em épocas em que os filisteus avançavam e exerciam certo domínio sobre o povo de Deus em Canaã. Sansão foi dotado com uma força especial, foi dotado com uma força extraordinária. Para que os irmãos tenham ideia, Sansão, com essa força extraordinária que Deus lhe dera, arrancou os portões da cidade de Gaza e os carregou para fora da cidade. Em uma só noite, matou 30 filisteus,
rasgou um leão como se rasga uma folha de papel. Com uma queixada de jumento como arma, matou 1000 filisteus em guerra. Um homem dotado por Deus com uma força especial. Não se tratava de uma força natural, era uma força divina na vida de Sansão. Mas este homem se descuidou em algumas áreas específicas da sua vida e, em função destes descuidos, perdeu a sua força, perdeu batalhas, se tornou escravo, teve os seus olhos vazados e somente no fim da sua vida recuperou a sua comunhão, o favor de Deus, a sua força. Meus irmãos, cientes de que o Evangelho é poder de Deus, cientes de que as verdadeiras vitórias na nossa vida procedem do Evangelho, mas cientes também de que Deus nos adverte, apontando para alguns cuidados que nós precisamos ter na vida, nessa noite, nós convidamos os irmãos para pensarmos algumas áreas que exigem cuidado na vida dos fortes, na vida daqueles que conhecem o Evangelho, na vida daqueles que alcançaram vitórias por meio de Jesus. Alguns cuidados que Sansão não teve. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos cuidar destas áreas específicas da nossa vida, que muitas vezes são como armadilhas para nos prender e gerarem derrotas na vida dos jovens, na vida dos adultos e na vida dos idosos. O Evangelho nos faz fortes, mas precisamos precaução diante de algumas armadilhas na vida. Quais as áreas que foram áreas de derrota na vida de Sansão? Meus irmãos, a primeira área que nós consideramos aqui é na vida afetiva. Na vida afetiva. Sansão se afeiçoou por uma mulher de Tímina. Fazia parte dos filisteus. Problema. 2 problemas. Primeiro, Sansão não atentou para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já orientara o povo de Israel a não tomar esposas dentre os cananeus. Sansão não atentou para essa palavra de Deus. Outro problema. Os pais de Sansão lhe advertiram sobre o perigo de tomar como esposa uma mulher dentre os filisteus. Mas Sansão resistiu a seus pais. Não ouviu a seus pais. Ficamos imaginando Sansão reagindo como tantos jovens dos nossos dias, quando os pais dizem: essa moça não é para você, esse rapaz não é para você. E os jovens reagem dizendo: não, mas só ela me serve, só ele me serve, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, eu amo. Sansão agiu assim. Acabou sendo uma aventura na sua vida, porque abandonou a esposa durante as próprias festividades de casamento. Depois disso, aventurou-se por uma prostituta de Gaza. Saiu fugido da cidade de Gaza. Posteriormente se envolveu com uma mulher cujo nome era Dalila, mulher nada confiável e que fazia parte também do povo filisteu. Ah, meus irmãos, foram aventuras na vida de Sansão.
Nesta área afetiva, não houve em Sansão a força física que existia em seu corpo. Encontramos na palavra de Deus tantas pessoas que caíram nesta armadilha. Salomão era um homem sábio, muito sábio, rei de Israel, mas as mulheres perverteram-lhe o coração. Não vamos dizer que a culpa foi das mulheres, a culpa foi da própria fraqueza de Salomão. Quando o povo de Deus caminhava para Canaã, enfrentaram os moabitas. Balaque, rei de Moabe, contratou um falso profeta cujo nome era Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, porque entendia que não conseguiria vencer aquele povo a não ser que aquele povo fosse amaldiçoado pelo Senhor. Balaão tentou amaldiçoar, porém da sua boca saía bênção e não maldição. Percebendo que não poderia amaldiçoar o povo de Deus, Balaão usa uma outra estratégia. Coloca uma armadilha diante do povo de Deus, de forma que os homens de Israel tomavam para si esposas moabitas, e a partir destes relacionamentos contrários à vontade de Deus, a derrota se estabeleceu na nação de Israel. Meus irmãos, há muitas famílias derrotadas. Há muitas pessoas que conhecem o poder do Evangelho de Jesus, experimentando derrotas na vida afetiva. O Senhor criou homem e mulher para que os mesmos se unam no matrimônio, sejam felizes, construam relacionamentos onde haja amor, onde haja compromisso, onde possam viver em perfeita união. Mas, meus queridos, quando falta um equilíbrio, uma sabedoria e uma obediência a Deus neste quesito, somado aos hormônios, mas a culpa não é deles, é do próprio coração humano. Nós encontramos jovens que se afirmam cristãos, conhecedores do poder do Evangelho, mas lhes falta sinceridade nos relacionamentos. É claro, há pessoas que têm a vocação para não se casar, então não namore e assuma a vocação. Mas aqueles que têm a vocação para o casamento, que busquem pessoas tementes ao Senhor, que tenham namoros cristãos, que pensem no casamento, que estabeleça o casamento debaixo da bênção de Deus, que construam famílias abençoadas pelo Senhor. Aos casados, honrem o casamento, honre o esposo, honre a esposa, amando, tendo um comprometimento verdadeiro, exercendo a fidelidade. Não deixe a derrota se estabelecer na sua vida afetiva. Sansão, um homem que desfrutava de uma força excepcional, viu a derrota estabelecida dentro da sua casa, na sua vida, em função dos desencontros afetivos, do desequilíbrio afetivo. Isso trouxe derrota para Sansão, trouxe derrota para a sociedade, trouxe derrota para a nação. Mas, irmãos, uma outra área de derrota na vida de Sansão foi uma derrota percebida
na vida temperamental de Sansão. Muitas vezes Sansão agiu sob o domínio de fortes emoções e não teve o domínio próprio necessário naqueles momentos. No dia do casamento, Sansão profere um enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. E ele disse para os filisteus: quem decifrar o enigma, recebe 30 camisas e 30 vestes festivas. Mas se vocês não decifrarem, vocês me pagam. Para que esse enigma, esse compromisso, em um dia que precisava estar focado no casamento? Nada de enigma, né, Aline? Irmãos, este enigma procedia de uma experiência de Sansão, da primeira vez que ele visitou, ou pelo menos das primeiras vezes que ele visitou a sua pretendente. Encontrou o leão no caminho e o matou. Posteriormente, voltando novamente por aquele caminho, ele foi olhar o corpo do leão e as abelhas tinham feito mel no corpo daquele leão. Ele tomou o mel, se alimentou do mel. Então a resposta seria o leão. Os filisteus não sabiam, mas os filisteus persuadiram a esposa de Sansão a interrogar a Sansão e decifrar o enigma, e assim se sucedeu. Sansão reagiu de maneira brava e disse: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não saberiam. E Sansão abandonou a esposa ainda nas núpcias. Sansão, para pagar a sua dívida, matou 30 filisteus. Tomando decisões sob a emoção, passam uns dias, ele pega um cabritinho e vai à casa da esposa para presenteá-la, buscando perdão. O pai da moça diz o seguinte: olha, a fulana já casou. O pai havia a entregado para ser esposa do melhor amigo de Sansão. Sansão novamente, sob forte emoção, apanha 300 raposas, coloca uma tocha de fogo puxadas pelo rabo delas e espalha nas lavouras dos filisteus e destrói tudo. Meus irmãos, este homem tomava decisões sob a emoção. A palavra de Deus diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Há pessoas que podem tomar uma cidade, mas não têm a capacidade de dominar o seu próprio espírito. Toma decisões sob forte emoção, decisões prejudiciais, decisões precipitadas. Teve um probleminha no emprego, abandona e diz: eu não quero mais esse trabalho. Quando chega em casa, reflete: gente, o que eu fiz? Qualquer um probleminha na família, briga com a família e sai de casa. Ou então vai dormir em cama separada. E depois diz: o porquê que eu fiz isso? Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta os frutos
ou fruto do Espírito. E dentre o fruto do Espírito está o domínio próprio. É claro que existem pessoas cujo temperamento é mais forte. Há pessoas que sofrem por causa do temperamento mais forte. Estas pessoas não são menos crentes do que as outras. Mas estas pessoas têm uma área na vida que precisa ser trabalhada de maneira especial. E o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas para produzir o domínio próprio. É preciso orar, é preciso pedir a direção do Espírito Santo, é preciso dirigir o controle procedente do Espírito Santo. E Deus não vai negar o cuidado na sua vida. Não seja derrotado pelo seu temperamento. Mas, irmãos, temos aqui uma outra área de derrota na vida de Sansão. E que tem sido também área de derrota na vida de muitas pessoas. Além da vida afetiva, além do temperamento, a vida econômica ou financeira de Sansão acabou sendo também um tropeço, uma armadilha e um ponto de queda para Sansão. Decisões precipitadas, decisões impensadas, que acabam gerando sofrimento pessoal, que acaba levando a consequências que atingem outras pessoas. Qual a necessidade de Sansão fazer aquela aposta? Aquele enigma, se ele não tinha as 30 capas, se ele não tinha as 30 camisas, mas ele faz um compromisso, sujeito a ter que pagar o que ele não possuía. Perdeu a aposta. E um precipício chama a existência outro precipício. Mata os filisteus. Perde a esposa. Os filisteus matam o pai da esposa e a irmã. Veja que quadro, que confusão foi gerada por uma decisão precipitada. A palavra de Deus nos ensina a não devermos coisa alguma, exceto o amor que nós temos uns para com os outros. Um dos grandes problemas nesta área hoje, na área financeira, é a facilidade do crédito. Um outro problema nessa área é adquirir não necessariamente o que você precisa, mas adquirir o que outras pessoas têm. É medir as suas necessidades com base na vida do outro. Às vezes hoje nós ouvimos pessoas dizerem: nós não temos condições de ter hoje 5 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Isso é para os nossos pais, para os nossos antepassados, mas hoje não tem como, porque filho precisa de tantos cuidados. Mas o problema é que nós estabelecemos os cuidados que os filhos precisam com base no que a sociedade faz e diz. E vamos nos inspirando no que o outro tem e no que o outro vive. É importante, irmãos, é importante não tomarmos decisões, não darmos passos na nossa vida econômica, na nossa vida financeira, que vão gerar sofrimentos para a família, consequências para as famílias. Nós cremos no Deus que promete.
que o justo não mendiga o pão. Nós cremos no Deus que afirma que do trabalho é que nós nos alimentamos e que é Ele o Deus provedor que supre as necessidades dos seus servos. Sansão experimentou derrotas também pelo desequilíbrio na sua vida financeira. Ele próprio trouxe o desequilíbrio para a sua vida. Mas, irmãos, nós queremos finalizar essa palavra apresentando uma outra área na vida de Sansão, que não obstante ser um homem forte, um homem dotado com força excepcional pelo poder de Deus, experimentou a fraqueza e a derrota. A sua comunicação, o uso da sua fala. Primeiro, com a mulher de Tímina, por ocasião do seu casamento. Sansão falou o que não deveria ter falado. Uma mulher filisteia, sendo forçada pelos filisteus, ela diz: você vai decifrar o enigma para mim. E Sansão decifrou, e ela contou para os filisteus. Mas, irmãos, essa experiência não foi suficiente para Sansão tomar mais cuidado na sua fala. Depois, em seu relacionamento com Dalila, os filisteus novamente se aproveitam da circunstância e querem descobrir qual a fonte da força de Sansão. Dalila diz, ou Sansão diz para Dalila: se me prenderem com 7 tendões novos, acaba a minha força. Dalila chama os filisteus e Sansão arrebenta aquilo com uma facilidade tremenda. Aí Dalila começa o jogo emocional. Você não me ama. Se você me amasse, você me falaria a verdade. Sansão diz: olha, se me amarrarem com cordas novas, eu perderei a força. Dalila amarra Sansão com cordas novas, chama os filisteus, ele as arrebenta com uma facilidade tremenda. Pela terceira vez, Sansão diz: se fizerem tranças, 7 tranças no meu cabelo, eu perco a força. Novamente, Sansão reagiu com a sua força normal. Até que na 4ª vez, Sansão descobre o seu coração perante Dalila e diz: eu sou nazireu de Deus, se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. O cabelo de Sansão é cortado. Os filisteus são chamados e ali estava Sansão abandonado por Deus. E abandonado por Deus, ele se tornou escravo, os seus olhos foram vazados e ele passou a fazer trabalho de um animal, puxando e fazendo funcionar um moinho. Humilhação. Meus irmãos, uma área também de fraqueza na vida de Sansão, o uso da sua fala. Tiago nos adverte, dizendo: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago vem nos mostrar que quem tropeça no falar, acaba tendo derrota em toda a vida. E o próprio Tiago compara a fala a uma fagulha que coloca em incêndio uma floresta. Compara a fala a veneno mortífero. Quantas pessoas são derrotadas na fala?
ferem outras pessoas, destroem relacionamentos, coloca a família em guerra, separa irmãos, fazem acusações improcedentes, geram conflitos e dores sem iguais, estabelecendo derrotas. Quero finalizar esta palavra, novamente lembrando aos irmãos: o Evangelho proclama a maior de todas as vitórias que uma pessoa pode ter. O Evangelho nos torna fortes debaixo da graça de Deus. Mas há muitas pessoas fortes pelo Evangelho, sujeitas à queda, quando não zelam e não tomam cuidado em algumas áreas específicas na vida. Cuidemos, irmãos, especialmente destas áreas que nós vimos. Relacionamentos amorosos. Como estão os seus relacionamentos? Os seus cuidados nestas áreas específicas da afetividade. Pessoas que são derrotadas dado ao temperamento mais forte. Lembrem-se, o Espírito Santo age na nossa vida para exercer e nos dar o domínio próprio. Ou então, pessoas que na vida econômica e financeira experimentam derrotas. Vamos buscar na graça de Deus a disciplina também nesta área. E por fim, meus queridos, nós precisamos cuidar sob a graça de Deus, naquilo que nós falamos, no uso da nossa fala, para glorificar e para honrar ao Senhor nosso Deus. Sansão, um homem forte, um homem que, a despeito da força excepcional, experimentou derrotas e viu derrotas na nação. Mas Sansão teve também a graça de Deus, no fim da sua vida, de ter a restauração, porque recobrou a sua força. E no fim da sua vida, tomou os pilares do templo de Dagom, que era um deus filisteu, derrubou aquela construção. Ali foi o fim da sua vida. Mas ele, como juiz, que foi estabelecido por Deus para vencer os filisteus, viu a vitória no fim da sua vida, a vitória contra os filisteus. Deus é quem nos dá a vitória, e Deus propõe vitória a cada um de nós, mesmo a despeito das nossas quedas e fragilidades. Cantemos, irmãos, o hino de número 116. Hino 116. Convidamos a igreja a em pé, juntos cantarmos este hino.
Sansão só tropeçou nestas áreas que nós falamos porque deixou de estar perto do Senhor. Quando quebrou a aliança, nós só cairemos nestas áreas mencionadas e muitas outras se nos distanciamos do Senhor. Cultivemos em oração, em comunhão, a nossa fé e dependência do Senhor. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra nos adverte. Nós te damos graças porque o Evangelho nos confere vitórias eternas. E cremos na graça do Senhor que nos sustentará cada dia mais perto do Senhor. Não permita, ó Deus, que as nossas fragilidades falem mais alto, mas que, unidos ao Senhor em fé e dirigidos pelo Espírito Santo, andemos sempre sob as asas do Senhor. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, que o Senhor leve em paz o teu povo e nos dê a graça dos cuidados necessários nas diversas áreas da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.